Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu terei a honra de entrevistar a Camila. Camila é minha melhor amiga de infância, então perdoe se sair umas risadas aqui no meio do vídeo que a gente não controla. Mas eu trouxe a Camila aqui para ela contar da experiência dela como designer. Ela fez uma faculdade de design, hoje desenvolve a carreira dela em torno disso. Ela vai contar a experiência, como foi a trajetória. Eu tenho certeza que será muito enriquecedora para vocês. Antes de começar, eu quero falar que ela tem a minha total admiração. A Camila é uma excelente profissional, muito dedicada em tudo que ela faz, em tudo que ela realiza, tem um talento nato, né? A sua vocação mesmo, né, Mi? Mas vamos lá, a gente saiu juntas ali do ensino médio, já ingressamos, né, na faculdade. Conta pro pessoal como é que foi isso, como que foi o seu processo de escolha ali para fazer a faculdade de design, se era isso que você queria desde o começo, como você foi direcionada a essa escolha. Bom, Lari, primeiro, é um prazer estar aqui. Prazer. Tem sido muito legal essas suas entrevistas, eu estou assistindo todas, claro. Muito obrigada. E é uma honra estar aqui com você. Ah, que bom, é uma honra ter você como minha convidada. Ah. Então, quando a gente sai do ensino médio, aos 17 anos, e pensar na sua carreira do futuro é algo muito precoce, né? Sim. Uhum. E a gente, na época, não teve a oportunidade de fazer uma orientação vocacional profissional, né? Acho que a gente até fez algumas de internet, Essas de feira, de né? Feira que tem feira, na sim, escola, sim. assim. Mas nada sério, né? Nada que direcionasse de Sim. verdade. Individual, né? Isso. E aí, quando eu pensei na faculdade, né, em começar, eu pensei em duas áreas, que era a arquitetura e o design. E eu fiz o vestibular para as duas e depois eu acabei escolhendo design porque eu achei que seria mais diferente, assim, mais divertido, talvez até, né? Uhum. Essa Sim. foi a minha intenção. Sim. Achei que fosse entrar na faculdade e fazer desenhos e aprender a mexer no computador e entrar Aham. nessa área, né? Sim. Talvez, olhando hoje, talvez se eu tivesse feito uma orientação certinha na Aham. época, eu tivesse pulado a faculdade, talvez, e pensado em alguns cursos mais direcionados, né? Pra gente não perder tanto tempo, dinheiro, enfim, Uhum. né? De que uma faculdade exige. Sim. Mas, enfim, fiz a Uhum. faculdade e pensando sempre pelo lado da experiência, né? Do que pode trazer pra gente, a faculdade foi uma grande ajuda na minha vida. Eu Perfeito. acredito que ela me Perfeito. ajudou muito. E você abriu esse ponto, né, de que talvez não faria a faculdade, até porque para ser uma designer, um designer, você não precisa fazer a faculdade, É, né? uhum, Ela não é uma profissão regulamentada. regulamentada, exatamente. Isso. E como que isso traz algum impacto na sua vida profissional, positivo ou negativo? Considerando que, assim, já que qualquer pessoa pode exercer a profissão sem Uhum, precisar do diploma, isso tem um impacto, no seu exercer, no uhum. mercado de trabalho para você? O designer, ele não tem um conselho, né? Uhum. Então, tem o lado positivo e o lado negativo. Positivo é para as pessoas que, né, não podem investir numa faculdade, podem fazer algum curso aí e entrar numa profissão, né? Uhum. É, mas muita gente vê como lado negativo essa opção de ter um monte de profissional por aí e essas pessoas acabarem, de repente, denegrindo a imagem, né, de um Sim. designer, alguma coisa do tipo. Aham. Eu acho que, por um lado, foi muito importante para mim ter cursado pela faculdade, ter passado Uhum. por isso. Mesmo olhando que talvez não é exatamente tudo isso que eu faço hoje, né? Não foi Sim. tudo pela faculdade. Mas a faculdade, ela traz uma bagagem muito interessante para quem tem a oportunidade de fazer. Ela traz tanto uma bagagem de experiência quanto uma bagagem de conhecimento, né? Legal. Porque até então eu conhecia o design como desenho. Uhum. Sim. Essa era a minha intenção, inclusive. Aham. E o que que é o design? Conta para o pessoal, assim, qual que são qual que é a gama de possibilidades, de opções que dentro dessa profissão, dentro do bacharel, você conhece e pode direcionar o caminho profissional.
Gente, o design é tudo. Tudo tem design. Existem muitas áreas dentro do design. Então, quando eu entro na faculdade, eu vejo um leque de opções, né? Até porque, primeiro, né? Eu entrei imaginando que eu ia na área de desenho. Chego lá, eu vejo que eu não tenho nada de dom de desenho, né? Eu vejo que o pessoal que tá comigo tem muito mais dom. E eu falei, meu, se eu tô aqui, eu preciso achar alguma saída. Porque Uhum. senão ia ser uma profissão perdida, né? Ia ser uma faculdade perdida. E dentro desse universo ali do design na faculdade, eu descobri a parte do design gráfico, que é o designer que vai cuidar de identidade visual, de marcas, né? De papelarias, enfim. Tem o design de ilustração, né? Que é o ilustrador. Tem a pessoa que vai trabalhar com animação, então vai fazer essa parte de vídeos, de motion. Que Tem o legal. designer que vai trabalhar com o X, que está muito em alta hoje, que é a experiência do usuário dentro de sites. Tem o designer que vai criar os sites, né? Uhum. Então, assim, tem muitas. Isso só na parte do computador, né? Pensando assim, mas tem o design de produto, tem o De designer de criação, né? interiores, né? A gente já Ai. quis ser designer de interiores, Sim, lembra? sim. Lá ali quando era menina ainda, né? Pequena. Mas que Sim. legal, né, Mi? São muitas possibilidades ali. Uhum. E assim, você já compartilhou um pouquinho de tudo que a faculdade te permitiu viver, né? Te amadureceu ali nesse processo, fez conhecer. É, qual foi a coisa mais criativa, assim, a coisa que mais te impactou, que você construiu, que você fez no decorrer da faculdade? Olha, dentro da faculdade de design, do bacharel, Uhum, nós temos diversas áreas. sim. Ali, eu digo curricular, né? Uhum. Curricular não. As matérias que tem dentro do design. Então, por exemplo, no mesmo dia que eu tinha aula de desenho, eu tinha aula de física, e depois eu tinha aula de maquete, e depois, no dia seguinte, eu tinha uma aula de história, e depois eu tinha uma aula de Libras. Aham, É muito sim. amplo, né? Aham. E aí, dentro desse universo todo, uma das atividades legais que a gente teve foi a criação de um. É como se fosse um carrinho, Uhum. mas ele era numa estrutura, a gente tinha que pensar nessa estrutura. Então, pensar no projeto dele, quase que uma junção ali de engenharia. E pensar na funcionalidade, como é que ele ia funcionar. Então, a gente tinha que construir, de fato, Uhum. uma estrutura metálica e uma estrutura com madeira também. Que legal. E fazendo era como se fosse um carrinho de rolimã. Então, a gente fez é, um volante para ele, a gente Uhum. fez uma estrutura bonitinha, deu a estética no final, né? Colocamos cores e conceitos e tudo mais. E foi uma atividade super legal. Que Inclusive, a legal. gente ganhou também. Eu fiquei em terceiro lugar. Vocês Foi uma competiram, competição. então, na Sim, faculdade. Que sim. legal. E foi um exercício que era. Ele foi o ano inteiro. Então, foi desde o do primeiro, a questão de projeto mesmo, né? Da gente fazer ali contas e, enfim, projeto. Uhum. E depois desenvolver a parte prática, né? Sim. Então, ir para dentro da oficina e cortar e soldar e tudo mais. Que legal. É, Que experiência bacana, né? Que é isso. Fora da faculdade, né? Se é você tivesse feito um isso. curso, É. talvez você não teria experimentado isso, né? Aham. Experimentado, de fato, te colocar numa situação fora mesmo da zona de conforto, de que assim, você Uhum. tem que criar. Você Uhum. tem que fazer agora, É. porque eu acho que esse exercício constante durante 4 anos de cria, você tem que criar, você tem que Uhum. pensar, você tem que ter ideias, você tem que visualizar uma situação e pensar numa solução para ela. Você vai treinando o seu cérebro É. para isso. Eu Aham. vejo quando eu estou em momentos de criação, assim, que eu tô tendo muitas ideias, a impressão que eu tenho é que quanto mais ideia eu tenho, mais eu consigo ter, né? Sim, E acho que quando a total. gente, tá, eu fiz o curso, entendi o que que é, mas a gente não foi treinado a desenvolver isso. Uhum. Isso pode criar um bloqueio, né? Uma barreira criativa, Com talvez. Não certeza. sei se é. Até mesmo você passando pela faculdade, você Sim, corre o risco de disso. sofrer, né? É. Mas eu acho que é muito semelhante com a questão do jornalismo. O jornalista, ele também não. É a mesma questão do Do design, né? conselho. Não tem um conselho ali que Uhum. tem uma regulamentação.
Porém, a pessoa que fez o bacharel em jornalismo, ela tem uma gama de conhecimento, de preparo, Sim. de se colocar em situações onde ela precisa apresentar uma situação, ela precisa redigir uma situação, escrever um texto, ter um professor, um supervisor que já tem uma gama de experiência para conseguir te direcionar, isso te tira ali te coloca no mercado de trabalho muito mais direcionado, Preparado, né? preparado do que se você pensa assim, vou ser, né? E vai estudando por conta própria. Ali, E tem uma coisa também, que quando a gente faz faculdade, você tá lidando com pessoas. Diferente de um curso, muitos dos cursos hoje são cursos que você faz online dentro da sua casa, sozinho, Sim. né? Mesmo que você faça uma faculdade à distância, você tem uma turma, você tem trabalhos em grupo. Então você lida com pessoas, né? E o design é isso, o design é lidar com pessoas. A gente aprende a lidar com pessoas, a gente aprende a fazer coisas para as pessoas, Sim. né? Na entrevista passada, quem não assistiu, assista com a Lilian, a bióloga. Ela falou uma coisa muito interessante sobre a pirâmide, né? A pontinha ali é a profissão, a gente é relacionamento. Sim, e a gente precisa aprender a se relacionar. Eu achei isso uma sacada e legal, tanto, né? sabe? De fato, nem todo mundo tem a inteligência interpessoal, emocional, talvez. Mas desenvolver isso, se colocar em oportunidades de desenvolver essa inteligência é muito importante também, né? A faculdade me deu a oportunidade de desenvolver. Sim. Assim, de aprender a falar, de aprender a apresentar, né? Coisas que eu não tinha. E dentro da profissão precisa fazer o tempo todo, né? O tempo todo você precisa mostrar o que você tá fazendo. E você teve voltando no que você criou, né? Nas oportunidades que a faculdade te deu, teve alguma criação solo que você fez? Alguma coisa que você desenvolveu do zero, sozinha, assim, sem grupo? Teve o meu TCC, né? E aí? Conta aí, o TCC de design, pelo menos na minha faculdade até então, era realmente sozinho, né? Tem muitas faculdades que você faz em conjunto, o meu era sozinho. E, na época, vamos lá, eu entrei na faculdade com vontade de fazer a parte de desenho, entendi que eu não era da galera do desenho, e aí eu me apaixonei pelo design de produto, que inclusive é algo que eu sou apaixonada até hoje, pelo design de produto. Delícia. Então eu decidi criar um secador de cabelo. Uau! Foi o meu TCC. E o que te fez pensar no secador de cabelo? Assim, quando a gente pensa em design, tinha uma matéria na faculdade que chamava... Esqueceu? Tá tudo bem. Matéria de ergonomia. Lembrou. E aí, então, na matéria de ergonomia, a gente aprende que tudo precisa ser ergonômico. Tudo ele precisa... tudo que existe é para facilitar a nossa vida. Então, se você tem uma cadeira, ela tem que ser a melhor cadeira, né? Assim, claro, dentro da proposta, mas assim, ela tem que ser uma cadeira que vai ser confortável para você, né? Assim, qualquer produto... Você vai se encaixar, né? Você se encaixa. Então, assim, qualquer produto, ele tem que ter essa parte ergonômica. Ser compatível com a proposta dele, né? Isso. E um secador de cabelo, na época eu tinha cabelo liso, né? Fez transição capilar, ficou maravilhosa. E aí, eu usava demais secador de cabelo. E secador, pra quem usa, sabe? Que é um negócio gigante. Ele é grande, ele é pesado. Você não fica 5 minutos com ele, você fica um tempo, né? Eu, pelo menos, ficava, sei lá, meia hora. Sim. E ele é pesado e ele é muito barulhento, né? Não dá pra você fazer rapidinho um negocinho, não dá, né? De fato. Então, e aí você na resolveu época... esse nosso problema? Sim, né? Eu quis resolver isso, porque design é exatamente isso, resolução de problema. Então, eu pego um problema e dou a melhor solução que eu possa, né? E aí, eu pensei num secador que fosse pequeno, né? Menor, que coubesse exatamente na mão, porque o secador hoje, ele é meio oval, assim, então fica meio ruim de segurar, dependendo, se segura no meio dos botões. Sim, de fato, a gente segura no meio do botão. Qualquer momento você troca. Verdade. Ele era bem mais levinho, porque um dos pesos do secador é o próprio... a maquininha dele. Motorzinho? Motor. Sim. Era o motorzinho dele. Sim. Então,
A gente foi buscando outros tipos de motor, outros tipos de soluções ali para ele, Sim. até achar uma pequenininha que dava conta, né, do recado, porque Aham. ele tem que esquentar bastante, Uhum. né? Então, assim, foi um trabalho de pesquisa super intenso. A gente vai em todas as áreas. O design, ele tem essa pegada multidisciplinar. E você, Hum. para você fazer um projeto de design, você precisa entender no mínimo, o mínimo de cada coisinha que ele envolve. E imagina um secador, mecânica, elétrica, Engenharia, engenharia. total, é. Justo, nossa, E puxado. aí, então, e aí até a gente chegar, né, na ideia final Aham. que eu fiz meu Sim. protótipo até, ficou Que uma graça. legal. Tem foto do protótipo nas suas redes sociais, pra quem Poxa, eu quiser acho que ver. não sei se tem. É, então fica aí a dica, né, pessoal, pra ela colocar pra quem quiser olhar, ver como é que É, ficou, que eu acho que foi super legal mesmo. Foi sim. também uma das áreas que abriu a minha mente, né, de pensar Uhum. nisso, da gente poder, qualquer coisa que eu quisesse, se eu quisesse fazer uma mesa, eu faço, Sim. sabe. Você já tem a ideia do conceito que precisa ter, né, de como que ela Isso, precisa, oferecer pra quem tá isso, usando. Eu acho isso. que legal, que bacana. Eu acho que foi a matéria mais importante que eu tive, foi essa de ergonomia. Porque Então, ela entra em tudo. Ela entra sim. tanto na parte de produto, como a gente falou, né, parte física, Uhum. quanto ela entra na parte, gráfica também. Então, é a forma que eu vou colocar um texto, é a forma que as pessoas vão ver esse texto, sabe? Uhum. Tudo isso, as cores que a gente vai usar, tudo Sim, entra na ergonomia. Então, que para mim, foi a legal. mais importante. Que fantástico, né, conseguir ter essa possibilidade de aprendizado. Uhum, Mas enfim, aí você foi, terminou a faculdade e hoje você é designer gráfico, né? uhum. Trabalha com essa área. Como que você se encaixou? Como que você caminhou até chegar na conclusão de que era isso que você gostaria de trabalhar? Então, eu saí da faculdade e comecei a trabalhar com a parte de social media, né, porque como eu queria muito o design de produto, mas era algo difícil de achar, eh, era algo difícil de achar oportunidades de trabalho mesmo, Aham, na minha sim, região pelo menos, o design gráfico era mais fácil. Então eu achei entendi. alguns serviços e comecei a trabalhar. Nisso que eu começo a trabalhar, começa a vir pessoas, né. "Ai, faz um logo pra mim. Ai, faz isso aqui pra mim, o Sim. adesivinho, não sei o quê". E eu comecei a fazer, porque eu sabia, entendia de design, entendia, dos programas que eu precisava, então eu Uhum. conseguia entregar uma coisa que o Google não conseguia, Aham, né, sim. assim, Sabia criar, né? sabia criar. Aham, que Isso. legal. E quando eu começo a criar, eu começo a entender que a identidade ela a gente está trabalhando ali com o sonho de uma pessoa, você tá trabalhando com a empresa, Sim, né, com o que ela está criando. Então não pode ser sim. alguma coisa que eu só criei porque eu sei criar mais ou menos, né. Aham, Eu precisava me especializar nisso. sim. Porque a faculdade de design, ela traz tudo isso que eu falei, essas coisas diferentes, né, mas ela é uma base. Então a Hum, gente precisa sair dela e procurar uma especialização mais direcionada, né, sim. para você realmente ser especialista em algo. E Uhum. foi isso que eu fiz, eu me especializei depois em identidade visual, para que eu pudesse oferecer, eh, a melhor forma possível, né, do jeito mais encantador Sim, possível, a que identidade de legal. alguém. Que perfeito, né? E é isso mesmo. A Camila fez a identidade da minha empresa, essa, e mais a do Empório. Essa acho que foi uma das suas primeiras identidades, né? Foi uma das Se parar pra primeiras. pensar ali que Foi umas a gente se formou juntas e na sua, inclusive, eu não tinha ainda feito esse curso de o curso, especialização. sim. E aí tá aqui Mas hoje, ela é até hoje. conceitual. Ela é a psicologia, o símbolo da psicologia, o cérebrozinho, a ideia, Isso. né? É, Muito o legal. cérebro, a gente traz essas linhas como se fossem as linhas de pensamento. Sim, Tem a parte em volta, né, que é como se fosse um balãozinho ideia, de não, de diálogo. diálogo. E aí são várias cores, porque você conversa sobre vários assuntos, Sim, né. O seu nome, ele tá numa fonte desenhada, sim. porque você é uma pessoa Aham. extrovertida, Não você é essa fonte, essa aqui foi eu que não, coloquei. a do nome. Sim, Ela traz uma característica sua, né. sim. Então, Ah, ó, muito já legal. sabia um pouco. Já tinha a vocação para isso, né? Também. E acho que é isso. Imagina, a imagem de uma empresa é a roupa que a gente veste, é a forma que a gente, que a empresa vai ser Uhum. vista pelas pessoas.
E como que é impactante isso, né? A Hum. gente vai comer no restaurante. A gente olha a aparência do Uhum. restaurante antes de comer. Principalmente se tem o mesmo preço. Um tem uma aparência de um jeito, o outro tem uma aparência mais bem Sim, cuidada, mais bem organizada. Isso nos direciona a sentir vontade de ir para aquele que tem sim, uma imagem que informa aquilo que ela quer passar, né? sim, De atração. Venha para mim, venha para cá. sim. Isso com loja de roupa, com tudo. Então precisa mesmo investir nisso, né? Precisa mesmo. A gente tem essa percepção com pessoas, já, Uhum. né? Se você vê uma pessoa vestida de um jeito, você pensa uma coisa, Sim. né? E quando a gente pensa em empresa, a identidade visual, ela cria a personalidade dessa empresa, né? Aham. Desde ser a cara da empresa, ela é a personalidade. Então, é como você criar mesmo uma pessoinha. Você vai dar Sim. exatamente a personalidade que você quer dar para ela. Você vai dar essa educação para ela, Uhum. né? E ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, Sim. certo? Você não cria uma personalidade, você não, Uhum. não vira uma pessoa da noite pro dia, Sim. né? Você Mas constrói. isso, a partir do momento que você entra com a identidade, é de fato uma identidade, né? Uhum. A gente não tem várias identidades. Sim. Que aí acho que acaba entrando como que a empresa se porta nas redes sociais, né? Com Primeiro certeza. você. O logo é a roupa que ela veste. Depois, mais ou menos isso, tô certo? Isso, pode E, ser. e talvez ela vai desenvolvendo isso na forma que ela se expressa mesmo, Isso. né? Essa A personalidade. identidade, ela dita a comunicação da empresa. Legal. Ela vai mostrar, claro que tem todo um trabalho de branding, né? Uhum. Isso é uma parte um pouquinho mais marketing, publicitária aí Uhum. da pegada. Mas a identidade, ela vai mostrar justamente isso. Ela vai dar essa base para você desenvolver ela depois, né? Então, Uhum. tanto que uma identidade, ela não é criada do dia para noite, no sentido meu, né? Eu não faço uma identidade do dia para noite. Sim. É um trabalho que é demorado. Envolve estudo, Envolve né? muito estudo, não Sim. é feito de qualquer jeito, porque a gente está pensando no futuro dessa empresa, né? Eu não estou pensando em hoje, em fazer alguma coisa para ela ser atraída hoje. Eu estou Uhum. pensando nela para a vida, né? A, É a vida a dela, longo prazo, assim, né? No a longo decorrer prazo, do processo. a longo prazo. Perfeito, Mick, legal. E me conta pro pessoal, né? Por que que o nome da sua empresa de designer é Matrina? De onde veio, de onde surgiu essa ideia desse nome? Então, o design, como eu já falei, o design ele é a solução, né? Design é exatamente isso, é você buscar uma solução para qualquer problema. Então, quando eu pensei no nome da Matrina, eu queria trazer algo conceitual, Uhum. porque eu sou dessas de conceito, eu Aham. sempre tento trazer. E aí, eu pensei o seguinte: eu falei, tá, eu preciso solucionar problemas. E eu não quero trabalhar somente com uma coisa, né? Porque muito designer, ou ele faz só marca, ou ele faz só papelaria, ou ele faz só, né? Uhum. Assim, segmentado, né? E eu queria não, eu queria ser o design em pessoa. Aham. Eu queria que a pessoa pudesse chegar aqui e falasse, Camila, eu quero que você me ajude a fazer a identidade da minha empresa. Uhum. Fala, ok, a gente vai trabalhar sobre isso. Camila, eu quero que você me ajude a fazer uma papelaria, um cartão de visita para minha empresa. Ou não, eu quero, né, já tenho Um uma empresa convite de linda casamento. e eu quero a identidade do meu evento. Eu quero um convite de casamento com a minha cara, com a Aham. cara, né, do jeito que eu tô planejando e tudo mais. Sim. Então, são várias demandas que chegam, né, e eu queria poder atender todas elas. Que Porque legal. o design é isso, o design é Sim. atender tudo, né? E aí eu pensei e falei, tá, como é que eu chego em tudo isso? Quem que faz isso, além do design? E aí eu pensei pensando numa ideia de mágica, né? Porque o design, ele acontece, né? Sim. E aí eu pensei na questão da fada madrinha. Eu queria ser a fada madrinha. Que E matrina, lindo! matrina é madrinha em latim. Que lindo, Então, lindo! é Nome esse, é lindo! esse todo o conceito, que você chega pra Sim. mim, me faz um pedido e eu vou caçar qualquer solução Mas possível num eu passe de vou mágica pra realizar. te entregar. Porque o que que é também? O design é você pegar a sua ideia, né? Eu Uhum. pegar a sua ideia e transformar ela em algo palpável.
né? Às vezes Perfeito. está só na imaginação, a pessoa não consegue visualizar, né? Aham. E o design ele vem para trazer essa solução, muitas vezes física, né? Uhum. Sim. Então é justamente isso, numa... Que legal, que lindo, lindo conceito, maravilhoso. Adorei o nome. Nunca Obrigada. pensaria numa coisa dessa. Precisa ter talento e vocação para até direcionar o pensamento para o conceito também, né? Uhum. Porque a inteligência criativa não é tão simples assim. Se você Não, já você tem tem que isso explorar isso. aguçado, talvez é mais fácil direcionar, né, de É, fazer. Às vezes é. a gente que abre empresa, quer fazer tudo por conta própria, né? Deixa eu pensar sozinho no nome, Uhum. deixa eu pensar sozinho no logo, deixa É, eu ver que logo tá na moda aqui pra é. eu tentar pôr aqui com o Nossa, meu é. nome. Enfim, Triste. e assim, quando a gente tem a ajuda de um olhar, uma pessoa que realmente entende, uma pessoa que Uhum. realmente estudou e se preparou pra isso, é outro olhar, é outra pegada É. mesmo, né? Muitas vezes, né, as pessoas tendem a deixar o design no final da fila ali, né, na produção da sua empresa. Né? Por quê? Vai pensar, por exemplo, eu vou abrir um restaurante. Ah, eu preciso de um local, eu preciso de um cardápio, eu preciso de funcionários e tudo mais. E vai vendo tudo que precisa e deixa a identidade lá por último. Uhum, E eu sempre oriento que você fazer a identidade, é, colocar ela no primeiro lugar. Porque a sim. identidade ela vai direcionar tudo. Então, às Uhum. vezes, tudo que você gastou montando um local, você poderia ter feito totalmente o contrário, sei lá, Sim, né? de fato. É Porque igual, perdão, te cortar, mas assim, é igual convite de casamento, né? Às vezes a é gente sempre olha o último. um convite de casamento, ele é super, sei lá, retrô, ou então ele tem um Uhum. conceito mais, uma pegadinha, aquele lacinho de aquele barbante, né? Você pensa assim, vai ser num Vai ser rústico. gramado, vai ser rústico. Na hora que você chega lá, é esporte fino, sabe? É, é. Porque o convite não condiz com o evento, não Uhum. combina. E acredito que é muito isso que você está falando, né? Uhum. A gente faz um logo que não tem nada a ver com o lugar, É. com o tipo de serviço. Não É, sei. mas sabe por quê também? Muita gente faz o logotipo, né? Pensa no logo como se fosse pra ele. Então, você vai fazer alguma coisa do seu jeito, você faz do jeito que você gosta. Uhum. E o design, ele não é isso, né? O design de identidade visual, ele não é pra você, ele é para o seu cliente. Sim, E nem sempre você é o seu cliente, com certeza. não é? Sim, Se perfeito. eu for fazer o design, uma identidade visual, por exemplo, para uma médica pediatra, se essa médica pediatra ela não é mãe, Uhum. não é pra ela que eu vou fazer. Aham. E às vezes ela vai achar alguma coisa que ela achou bonitinho pra ela, não sei o quê, mas ela não é o público-alvo dela. Sim, Então ela não vai pensar igual, não vai entender igual, não vai pegar os perfeito. sinais igual, É né? isso mesmo. Eu sempre brinco assim que eu nunca poderia ter uma loja de roupa, ou se eu tivesse, eu teria que Hum. ter outra pessoa pra escolher roupa pra mim. Porque eu sou muito chata com roupa, muito chata. Eu olho uma roupa e fico assim, meu Deus, nunca, nunca ninguém compraria isso. Só que às vezes é a peça que mais sai da loja. É. Então, e eu seria a pessoa que assim, eu vou comprar o que eu uso. Só que Aham. às vezes o que eu uso é tão quadradinho, né? Isso, a gente não pensa no próximo. Não. A gente É, pensa com a nossa lente, né? é, Com o nosso olhar. E é isso aí. Ter a visão de um profissional, ter a visão de uma outra isso, pessoa, percebendo isso é muito isso. melhor, né? É uma frase até do Steve Jobs, Uhum. que fala assim: design é função, não forma. O que que isso quer dizer? Não adianta você ter um logotipo bonito se ele não ajuda em nada. Sim, Se ele é só perfeito. bonito. Não adianta ele ser só bonito, não é Aham. verdade? Sim, se ele não. Ele tem que ser funcional, então ele tem que chegar nas pessoas certas, Uhum. né? A gente faz a identidade pensando sempre no seu público-alvo. Que legal. Então, quem que é o seu público-alvo? Como que ele se comporta? O que que ele pensa? O que que ele quer, né? Uhum. E aí entra numa questão, olha o estudo como é que é. A gente vai pensar nos arquétipos, né? Os arquétipos é uma construção de um, até você deve saber mais do que eu sobre isso, mas é de um psiquiatra, é o Jung. Ele é Jung. psiquiatra e Ele é psicólogo, assim, é. ele é um. Ele que construiu a teoria analítica da psicologia. E dentro disso, Isso. ele desenvolveu. Ele era um aluno de Freud, e na verdade ele Uhum. não concordava com algumas coisas de Freud. E aí ele desenvolveu uma subteoria em cima de Freud, já, da Tá. psicanálise. Aham. E aí, dentro disso, ele desenvolveu a teoria dos arquétipos, Tá. onde existem os arquétipos, e aí
E aí, querendo ou não, outras pessoas dentro dos arquétipos foram desenvolvendo a teoria de Jung, né? Então, Ah, assim, tá. pegaram a teoria de Jung, que é muito mais pautada na personalidade, e trouxeram para o mercado. Então, qual Uhum, que é o arquétipo do comerciante, do vendedor ali? Como é que ele tem que agir? É isso, né? uhum. É. Mas aí, esse estudo de arquétipo, ele entra desde do desenho que você vai usar, para a fonte que a gente vai usar, para as cores, né? Para trazer qual percepção que você quer que as pessoas tenham do seu negócio. Aham. Ou de você, né? Às vezes é uma marca pessoal. Então, é um estudo muito complexo, né? Não é algo que é. Por isso que eu falo, né? Um dos lados negativos do design não ser regulamentado é por isso, porque às vezes a gente pega coisas que simplesmente foram feitas porque é bonito e ponto, Não faz né? sentido, Mas não né, faz sentido, não ali. traz uma Sim, história, não traz um contexto, sabe? Se a sim. pessoa pedir pra, explica seu logo, por que que você fez? Você não sabe falar, Ah, tá fala, porque é bonitinho. bonito, ou porque tá na moda, Sim, de né? Só que a fato. moda passa, né? Com certeza. Você já fez alguns logos pra mim, né? Alguns. Esse fez o da Catarina Vambora, que tá coisa linda, Nossa, o da gente. Catarina é É um muito de lindo. muito orgulho que eu tenho. E ele tem uma história muito legal, assim, né? Do conceito da cerveja, do Uhum, lúpulo, né? O lúpulo que uhum. tá nele. A história da cestinha também, né? Sim, Tem uma história por trás do sim. logo. Você fez também o do Instituto Hum, pra gente. O foi. Instituto também tem vários conceitos de livro, de leitura, de Sim. força. Você colocou muitos conceitos super legais lá, é um símbolo muito forte. É. Então, eu desafio vocês aí na rede social da Camila. A Camila tem um canal no YouTube também, Tem né, um canal no Mi? YouTube que eu tento trazer um pouquinho do que eu sei, né? Um Sim. pouquinho do que eu aprendi na vida. Que legal. E assim, às vezes você. Aqui a gente tem uma conversa, um diálogo, né? Mas às vezes no seu próprio YouTube ali, no seu canal, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer com mais detalhes, né? O que é Sim, feito, como sim. é feito, como é que é o processo. Mais a fundo, né? Sim, eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram, o canal também, para vocês irem lá já se inscreverem e seguir. Mas muito legal, Mi. Assim, eu já falei que eu sou sua fã número Hum. 1. Sou muito orgulhosa de tudo que você faz, de como que você constrói todo o pensamento, da sua inteligência criativa. Eu não tenho esse talento, por isso que eu sempre procuro você para solucionar os meus Aham. problemas criativos. Mas é muito legal mesmo eu ouvir tudo isso. E se você tivesse uma dica, né, assim, pra gente encerrar, não sei se tem mais alguma outra coisa que você queira falar, mas se você tiver uma dica pra dar pra quem vai sair do ensino médio, quem tá pensando em ingressar nessa área, tem alguma coisa que você gostaria de falar pra eles? Algum conselho, alguma dica da área, algum contra que você gostaria Uhum. de pontuar? Bom, primeiro é saber que você não precisa entrar num curso ou numa faculdade sabendo de tudo. Então, você não precisa ser bom em desenho para fazer Uhum, faculdade de design. Você não precisa ser criativo, né? Porque, assim, a criatividade e o desenho mesmo são coisas que muita gente já nasce com essa facilidade, sim. porém é algo estudado, né? Você não é criativo do nada. Aham, Você você vai estuda para desenvolver. ser isso, você desenvolve. Então, né, se alguém estiver aí buscando por essa área, saiba que é uma área gigantesca, que você pode entrar em várias coisas. Eu, inclusive, na Matrina, trabalho com identidade visual, mas também trabalho com a papelaria da identidade visual, que é um complemento. Aham. Também trabalho com a papelaria de eventos. Também faço tudo que eu puder dar solução, eu dou. Aham. Se alguém te falar, Camila, eu preciso que você resolva esse Camila me ajuda a pepino pra fazer mim. uma cadeira, a gente Ah, faz. gente, sempre resolve. A fada madrinha Ah, de isso. verdade, gente. Mas assim, saber que o design ele tem Sim, muitas vertentes, né? Tem legal. muitas áreas que você pode se interessar e Aham. pode começar, né? E que é super legal. Sim, É que super legal. legal, é super gostoso você poder criar e você fazer parte da vida Sim, das pessoas de forma bem ativa, né? Você tá ali sim. em contato. E acho que quando você tem um cliente, assim, você participa da vida dele em diversos momentos, né? Você Sim, participa do sim. aniversário do filho, É. fazendo
a papelaria do aniversário, você É. participa talvez do casamento, Uhum. participa da empresa que abriu, Uhum. do cartão que fez porque acabou de se formar. Isso. Eu acho Vão que isso é virando gostoso, né? parceiros, vão virando amigos, Sim, que né? E é uma legal. delícia poder participar de sonhos. Sim. É uma das coisas que me incentivou a seguir nessa área também. Esse Foi tipo de foi esse relacionamento gatilho. que causa, né? É. Legal, muito bacana. Ouvir toda essa história, tudo que você compartilhou. Uhum. E é, só um ponto, assim, às vezes as pessoas procuram profissões para elas investirem, que dê flexibilidade de horário também, que dê um leque Uhum. de possibilidades no sentido de eu tô aqui não tá legal, eu consigo ir para cá também, consigo Uhum. desenvolver um pouco de cada. Eu acho que a sua profissão é uma dessas e que É. traz esse leque de possibilidades. Então, para quem pensa nisso também, é uma super opção. O design, na verdade, assim, qualquer profissão você pode ser um CLT normal, né, de trabalhar todos os dias dentro de uma empresa Sim, e tudo mais. Qualquer profissão oferece isso. Mas o design te dá a possibilidade de fazer isso em qualquer lugar, porque você precisa de um computador, de repente, sim. e um papel, uma Você caneta. vai viajando, É, fazendo. é simples resolver. Sim, que legal. Fantástico, fantástico. Amei nosso bate-papo. Eu amei Muito também. obrigada por ter vindo, por ter participado. É muito importante para mim ter você aqui, tá bom? Ai, amiga, eu agradeço. E pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Deixe nos comentários sugestão de outras profissões, de outras possibilidades que vocês gostariam de conhecer, de saber, porque toda sugestão é muito bem-vinda para que eu possa continuar trazendo pessoas, fazendo convites para vocês, para trazer um conteúdo que faça sentido para você. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigada para você que assistiu até aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.